Olá, eu sou André Scarelli, hoje é dia 27 de outubro e esse é o primeiro vídeo aqui no meu canal. Talvez você já me conheça pelo podcast do Prática Estoica. Esse canal vai funcionar basicamente como um diário, então tudo aquilo que eu estiver estudando, aprendendo e pesquisando, eu vou tentar transformar esses conteúdos em vídeo e passar aqui para vocês. Então esse é o modelo que eu pretendo fazer aqui e também adaptar isso para as outras redes sociais, talvez até incluir conteúdos mais similares no podcast, no Spotify, no Prática Estoica, né? TikTok, Instagram e por aí vai. Ainda tô pensando um pouquinho mais do que fazer, mas o YouTube para mim é um dos maiores focos agora. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. Bom, todo mundo quer ser mais feliz, certo? Nós estamos a todo momento buscando distrações, amores e uma infinidade de outras coisas que nós julgamos que pode nos tornar mais felizes. Muitos até colocam todos os seus ovos, né, no dinheiro, né? A busca incessante pelo dinheiro, muitas vezes se afogando nele. Primeiramente, não existe uma fórmula para felicidade, apesar de esse vídeo parecer que ele quer te ensinar algum tipo de fórmula. Não existe. Cada pessoa encara de uma forma, existem milhões, milhares, milhões, infinitas maneiras de você encarar a vida e pensar no que é a felicidade, o que fazer com ela e por aí vai. É um conceito muito abstrato, mas existem ferramentas que podem te ajudar a traçar um caminho em direção a ela. Isso, né, vai ser algo que vai acontecer progressivamente. E aqui eu vou apresentar rapidamente 5 dicas ou 5 ferramentas e de como você pode ir em direção a essa felicidade e aproveitar mais sua vida. A primeira delas é tomar o controle da sua vida, tomar o controle das suas ações, fazer aquilo que você pode fazer. Então, né, isso é um conceito estoico em que existe a dicotomia do controle. Tem coisas que você não pode controlar e tem coisas que você pode controlar. Basicamente, o objetivo é focar naquilo que você pode controlar e tomar o controle. É muito fácil a gente perder o controle de todos os aspectos da nossa vida, né? A gente simplesmente larga eles e deixa eles acontecendo. Tipo aquela academia, aquele treino que você estava planejando para fazer e deixou marcadinho, certinho, e depois de uma semana ou duas simplesmente parou de fazer. Ou aquele calendário que você estava arrumando e organizando na sua casa e já era, perdeu, passou um mês e toda aquela organização sumiu. Então, isso é basicamente tomar o controle. Você passa a tomar as rédeas de todos os aspectos da sua vida. Então, quando você passa a controlar, você sabe o que está acontecendo. Por exemplo, você quer atingir um corpo específico, né? Quer ter um corpo mais magro, mais saudável, mais forte, etc. Se você não tem o controle das calorias que você está ingerindo, do tipo de comida que você está comendo, de quanto exercício você está fazendo, é muito difícil definir quanto tempo vai demorar para que você atinja isso, ou se é que um dia você vai atingir isso. Então isso que é tomar o controle. Você tem que saber os aspectos da sua vida, você tem que saber em que aquilo revolve, né? Então esse é o objetivo de tomar o controle. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo e o que você vai fazer daqui para frente. A segunda é muito parecida com a primeira, que é basicamente aprender a se adaptar em situações em que você não tem controle. Então, esse é uma das fontes mais fortes de frustração e de infelicidade, eu diria, para as pessoas, porque as coisas simplesmente vão acontecendo em volta delas e elas se frustram muito por causa disso, coisas que elas não têm o menor controle. Existem diversos exemplos disso, como, sei lá, você planejou uma viagem perfeita e essa viagem estava tudo certinho e do nada vem uma chuva enorme que vai te impedir de fazer a maioria dos passeios que você tinha planejado. E muitas pessoas podem simplesmente desistir, talvez, sei lá, ficar chateada, chorando no quarto de hotel sem se mexer. Claro que ela vai estar desperdiçando a viagem. Mas existem formas de você contornar esse problema e tentar descobrir. Por exemplo, existem atrações que não dependem, quer dizer, que independem da chuva. Então, sei lá, o museu é fechado, não tem problema se está chovendo ou não. E por aí vai, esse é só um exemplo. Então você tem que aprender a se adaptar em situações estressantes, você tem que aprender a entender que situações assim vão acontecer com a sua vida, e se você ficar simplesmente à mercê delas e ser tão impactado por elas o tempo todo, você vai viver em constante estresse, em constante ansiedade, em constante infelicidade. A terceira dica, a terceira ferramenta é a projeção negativa, né? É você projetar os seus fracassos. Então, essa é uma coisa um pouco difícil de entender, porque também é um outro conceito estoico. E os estoicos, eles gostavam de
se autoflagelar, digamos. Eles gostavam de se forçar a passar por situações desconfortáveis e pensar em coisas desconfortáveis para que quando aquelas coisas potencialmente ocorressem, eles já tinham pensado sobre aquilo. Então, a projeção negativa é basicamente quando você imagina que algo ruim vai acontecer. Então, vamos supor que você vai ter uma entrevista de emprego, e é uma entrevista que você quer muito passar. Você pode projetar ela indo negativamente muito ruim. Isso vai preparar você para que, caso alguma coisa ruim aconteça, você já passou pelo pior cenário possível dentro da sua cabeça. Então você já imaginou você falando todas as palavras erradas, não sabendo responder as perguntas do entrevistador, e por aí vai. Você passa por todo esse processo, você finge dentro da sua cabeça, você projeta isso e passa por toda essa situação dentro da sua cabeça. Você, óbvio, é uma imaginação, né? Não tem como saber exatamente como vai ser, mas você imagina essa parte ruim e isso daí já vai fazer toda a diferença, porque você já está preparado, você já sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer ao você sentar naquela cadeira ou você começar a conversar com a pessoa, porque você já passou por aquilo mentalmente. Então, por isso que a projeção negativa é tão importante. Você pode, por exemplo, projetar negativamente, um exemplo extremo, a morte de algum familiar seu. Se você projeta a morte dele, quando a morte acontecer, você já vai ter, entre aspas, talvez se preparado um pouco. É óbvio que é muito difícil falar isso, mas os estoicos, eles tentavam projetar em situações difíceis. Então, entrevista de emprego, coisas mais cotidianas fazem mais sentido, né? Mas entrevista de emprego, um pitch que você tem que fazer para alguém, você está tentando, sei lá, vender uma ideia, vender a sua empresa e por aí vai. Então, quando você projeta a pior coisa que pode acontecer, você já está preparado para ela. E também tem uma variação disso, né, que é a projeção positiva, mas eu vou falar em outro vídeo sobre isso, porque ela não se encaixa exatamente aqui. A próxima, né, a quarta ferramenta, ela está relacionada a criar situações desconfortáveis. Você tem que se forçar e entrar em situações desconfortáveis para sair, claro, da sua zona de conforto. Um exemplo disso é se forçar a conversar com estranhos, com pessoas que você normalmente não conversaria. É muito fácil a gente se manter na nossa zona de conforto e não querer sair, mas isso limita a gente. Então, se você, por exemplo, ir lá e conversar com aquela pessoa que você nunca conversaria normalmente, você está expandindo um pouquinho mais, você está melhorando um pouquinho mais, e apesar de não parecer uma melhora real e algo que não é muito medível, digamos, é algo que melhora muito. Então, isso somado com outras coisas, isso vai mudar muito e vai deixar você cada vez mais tranquilo e cada vez melhor em frente a situações que você antes ficaria completamente perdido ou se sentindo mal ou não querendo, óbvio, né, saindo da sua zona de conforto. Então, esse é o intuito dessa ferramenta, dessa dica. Se você puxar os limites da sua zona de conforto, é claro que você vai se sentir mais feliz na maioria das coisas que você for fazer, porque as coisas não vão te incomodar talvez tanto quanto incomodavam antes. A última ferramenta e a última dica é cultivar uma mente racional, né? E pensar sobre todos os aspectos da sua existência. É importante, claro, as emoções são importantes, elas são elas que trazem cor para a vida, né? Mas às vezes, e muitas vezes, é muito importante a gente eliminar ou pelo menos deixar de lado essas emoções e pensar de uma forma mais racional. Então, um exemplo disso é, se você reagir a uma frustração de maneira 100% emocional, você provavelmente vai criar uma bola de neve em cima disso, de ansiedade, de frustração e de coisas ruins que vão te levar a ladeira abaixo. Então, colocar essa emoção um pouco de lado e tentar racionalizar o porquê que você está pensando isso, por que você está tão frustrado, o que está te deixando tão triste sobre isso. Isso talvez seja uma maneira boa de você tentar aprender e mais sobre você mesmo, aprender mais sobre você mesmo. E o outro aspecto disso, né, que é pensar sobre a sua existência, é uma prática meio meditativa, você fazer perguntas meio difíceis de responder para você mesmo. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo nessa terra? O que é o universo? Qual é o meu lugar nele? E por aí vai, são perguntas meio loucas, meio filosóficas, mas na minha experiência, elas são muito boas para você colocar os pés no chão e entender um pouquinho mais sobre você mesmo e sobre o que está acontecendo no mundo e qual é a sua relação com o mundo, qual é a sua relação com o universo. E isso, eu acho que não é nem uma questão muito espiritual, é uma questão meio prática, meio racional de o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, por que eu existo. Então, tentar racionalizar essas questões difíceis. Eu acho que é isso. Basicamente, essas foram as 5 dicas, né?
Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. E é isso. Um abraço.